Então vamos lá, meninas, nos concentrando, nos deixando envolver pela energia do Cristo, esse nosso irmão maior, tão amado, que tanto despende de bons fluidos, de bênçãos em nossas vidas, que tanto nos orienta, nos intui através dos espíritos protetores, daqueles que se aproximam mais de nós. Jesus, amigo, esteja sempre conosco, nos envolva na sua paz, no seu equilíbrio, trazendo harmonia às nossas mentes, aos nossos corpos, que estejamos, então, sempre voltados a Ti, Te olhando como aquele que somos desejosos de alcançar, aqueles que é para nós o caminho a seguir. Mestre amado, nos auxilia nesses estudos de hoje, nesse entendimento maior, que sejamos agraciados, então, com o entendimento, com a intuição necessária para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Auxilia-nos, Mestre, hoje e sempre nos dê a vossa paz. Que assim seja. Olha, você está sem áudio. Muito obrigada, Simone, pela prece. Maravilha. Vamos continuar. A gente vai... Essa é a segunda parte do 10º capítulo. Capítulo grande. Nós dividimos em 2 partes para cada uma de nós. Confere, Simone? E aí, nós vamos começar, gente, no meu livro, que é esse aqui, ó. Tá? Nesse aqui, que é edição mais nova, é na página 154. Como que Alessandra? Vai começar assim, ó. Em poucos minutos, abri as portas da casa humilde. Vou esperar todo mundo localizar, tá? Conseguiram aí? Uhum. Sim. Conseguiu, Elisete? Consegui, obrigada. Maravilha. E a Cleide, conseguiu, Cleide? Tudo, tá bacana. Beleza. Todo mundo, vou esperar a Rosângela e a Marta. Oi, Rosângela. Oi, Marta. Oi, meninas. Tudo bem? Ó, nós estamos na segunda parte, né? Nós dividimos esse capítulo em 6 partes. E a gente está aqui, ó, nesse livro aqui, ó, no meu livro, quem tiver um livro parecido com esse, vai ser a página 154, o penúltimo parágrafo, lá embaixo. Daí você dá um alô para mim, a Marta e a Rosângela. Se já... Já. Localizou? Sim. Tá ok. Rosângela, tá tudo certo? Tá. Bom, então vamos lá. Gente, ó, esse capítulo é o capítulo que fala da personalidade de Simeão, da Samaria, que é o tio de Ana, né? A Ana é a escrava, a gente sabe, né? A escrava da Lívia. Então, nós estamos aqui numa parte da história que o marido viajou
né? Foi pensar nos problemas dele, viajou, deixou a esposa sozinha, junto com a filha, e Pilatos ficou sabendo que a esposa estava sozinha, e o Sulpício Tarquínios também ficou sabendo disso. Quer dizer, foi o Sulpício que falou para Pilatos. Então, eles programaram uma viagem até Cafarnaum para encontrar, né, as mulheres das suas paixões instintivas. Então, estamos aí numa situação que o Sulpício Tarquínios está indo atrás da Ana. Pilatos, quando eles chegaram lá, as duas não estavam, elas tinham fugido, a gente já viu essa parte, né? Fugiram e foram para Samaria, encontrar o tio de Ana, Simeão. E o Pilatos, ele já falou assim, deixa, eu não vou para Samaria, deixa para lá. E o outro, né, mais, como é que eu vou falar assim, mais instintivo, mais animalizado, foi atrás. Foi até Samaria, atrás das duas, porque ele queria satisfazer os seus desejos, certo? E estamos aqui, ó, com o Sulpício Tarquínios, que é o lictor, liberado por Pilatos, chegando a Samaria e batendo as portas da casa de Simeão, o tio de Ana, beleza? Então, vamos começar aqui bem nessa situação mesmo. Vamos lá, ó. Em poucos minutos, todo mundo está me ouvindo bem, gente? Sim, né? Em poucos minutos, abria as portas da casa humilde e generosa a Sulpício Tarquínios e seus companheiros, compreendendo, afinal, que as advertências de Jesus, no silêncio de suas orações fervorosas, não haviam falhado. Então, o que a gente pensa aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, é que ele, não sei se vocês lembram, ele, quando encontrou Jesus pela primeira vez às margens do Tiberíades, Jesus fez a primeira multiplicação de pães e peixes e começou a falar, né, do reino de Deus, e começou a pregar, e foi o primeiro encontro do Simeão com Jesus. Nesse encontro, inclusive, Lívia estava ao lado do apóstolo, certo? E ele chega para Jesus nesse primeiro encontro, nas margens do Tiberíades, e fala, mestre, eu posso me oferecer em sacrifício por você. E Jesus comenta assim, Simeão, não é hora do sacrifício, mas dia chegará que você, né, vai passar por essa prova. E eu fico pensando, olha que coisa interessante, né? Isso, com certeza, é uma prova que vem desde da erraticidade, antes de Simeão reencarnar. E ele está se oferecendo em sacrifício. Então, ele está lembrando da prova ou da promessa que ele fez lá atrás, né? Então, olha só. E agora ele está realmente começando a comprovar, né, as advertências de Jesus a respeito da provação dele, que seria o sacrifício, certo? Porque agora ele está vendo um lictor batendo na porta da sua casa. Gente, quem quiser falar alguma coisa, qualquer comentário, quiser acrescentar, perguntar, por favor, fiquem à vontade. Ou lembrar alguma coisa que eu não tenha falado, né? A sala é nossa. Então, vamos lá.
pastor dirigiu-lhe a palavra sem qualquer cerimônia, fazendo o possível por eliminar a impressão que lhe causava a majestosa aparência do ancião. Olha, que maravilha isso. Com seus olhos dignos, seus olhos ilustres e serenos, e as longas barbas encanecidas. Meu velho, exclamou asperamente, por intermédio de teus conhecidos, já sei que te chamas Simeão. Tá. E igualmente que hospedas aqui uma nobre senhora de Cafarnaum, com sua serva de confiança. Venho da parte das mais altas autoridades para falar particularmente com essas senhoras na maior intimidade possível. Então, gente, aqui a gente está vendo que Simeão, ele sabe que a sua prova vai ser do sacrifício. Ele sabe. Ele pergunta para Jesus, no primeiro encontro que ele teve com Jesus. Vocês lembram disso? Então, ele sabe que vai ser o testemunho do sacrifício. Então, eu trouxe um negócio aqui, porque, ó, é a provação do Simeão. Tá. Vamos lá. Todo mundo está lendo aqui? Tá. Então, olha só. Em Lucas 23, 26, a gente tem assim, ó. Quando o iam levando, um certo Simão Cirineu, né? Carregou-lhe a cruz às costas. Então, a gente está falando da passagem, né, de Jesus aí no caminho do Gólgota. Então, Simeão o Cirineu carregou a cruz de Jesus, porque ele já estava cansado, né, gente? Chicoteado. Bom, olha só que interessante isso aqui. Opa, perdão. Perdão, gente. Espera aí que eu vou... Tá. Achavam-se ali rodeando-o a Jesus, tá? Os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os fracos, que conheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar suas próprias convicções, quer dizer, não, realmente Jesus Cristo é o mestre, eu concordo com tudo que Jesus Cristo diz, mas eu vou ficar bem calado nessa hora. Não vou me apresentar, não vou falar minha opinião. Temiam anunciar suas próprias convicções. Temos também, rodeando o Cristo, nesse momento da crucificação, os amigos vacilantes, né? Do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados do divino médico. Quantos, até o momento, estamos no meio do caminho do Gólgota, Jesus carregando a cruz. Quantos foram beneficiados? Todos se ocultaram, medrosos, com receio dos sacrifícios. Então, olha só, a gente fica pensando, esses que estavam acompanhando o caminho do Gólgota desde o início, eu fico pensando aqui, será que Cirineu chegou, Simão, o Cirineu chegou no meio do caminho? Chegou no final? Nos últimos metros aí para chegar no Monte da Caveira? Então, por que nenhum desses aí não se ofereceu para carregar a cruz? Estavam vendo que ele estava suado, sangrando, todo machucado, e ninguém se oferece? É um medo, né? É o medo, exatamente. Então, ó, medrosos, com receio do sacrifício. Porém, um estrangeiro, porque o Simeão, o Cirineu, ele vem do norte da África, né? Ele foi para Jerusalém por causa da Páscoa, mas ele nem sabia o que estava acontecendo. Quem que é esse Jesus? Ele não sabia. Ele, sabe como você está chegando de paraquedas ali? Então, ó, um estrangeiro, instado pelo povo, não, ajuda ele, ajuda, vai lá, Simeão. Simeão não, né? Vai lá, ajuda ele. Mas eu mesmo não vou ajudar. Mas o beneficiado direto tinha sido eu. Porém, um estrangeiro, instado pelo povo. Cadê? Embora constrangido, aceitou o sacrifício. Não, vou carregar a cruz dele.
e carregou, né? E essa lição ficaria por séculos. Inclusive, Simão, o sirineu, depois ele levou a palavra de Jesus para onde ele passava, e ele foi um dos crucificados, né? Não sei se vocês lembram. Certo. Então, olha só, o mundo ainda é uma Jerusalém enorme. Quem é que vai lá e defende seu ponto de vista firmemente, assim, se você tiver certo, é claro, né? E nesse mundo que ele diz que a gente ainda é uma Jerusalém enorme, nós temos criaturas de vários matizes. Porém, olha o que ele fala, gente, que interessante. Se te aproximas do Evangelho com fervor e sinceridade, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão a angústia e o cansaço. E na tua condição de servidor, com os mesmos problemas de todos, exigir-te-ão espetáculos de resistência, de humildade, de heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha, com os olhos voltados para a luz divina, né? Para Jesus. Para Deus, né? Olha só, isso aqui é de Chico. Chico que traz esses dizeres maravilhosos para a gente, né? Se não tens contigo as marcas do testemunho, pela responsabilidade, pelo trabalho, sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, olha só, tá vendo? Nós temos testemunhos de várias formas, ó. Responsabilidade. Vou falar alguma coisa que eu sei que está certo, mas eu sei que vão como diz o outro, vão me trucidar. Trabalho árduo, trabalho no bem. Sacrifício no aprimoramento íntimo também é uma forma, ó, de trabalhar, né, a si mesmo. É possível que ames profundamente o Mestre, mas é certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos a nossa cruz e sigamos-lo, destemidos, a vitória do amor e da ressurreição eterna. Esse é o capítulo 140 desse livro aqui, de Chico Xavier, Fonte Viva. Então, uma vez, contando um pouco a minha história, né? Uma mulher chegou para mim, uma profissional da saúde, né, do trabalho, e disse: doutora, larga a mão desse espiritismo aí, ó, vou contar uma coisa para a senhora. Eu era espírita e eu tinha um monte de problema. Mas agora eu saí do espiritismo e minha vida está uma beleza. Eu não tenho mais problema, resolveu tudo. Então, né? É isso aí, vocês entenderam, né? Se você está estudando o espiritismo, as provações vão vir, porque a gente precisa mostrar esse aprendizado. E o aprendizado tem que ser na prática também, né? Teoria e prática. Vocês querem falar alguma coisa? Simone não, Alexandra, você falou isso, eu lembrei, você deu esse testemunho, eu lembrei de uma senhorinha, logo que eu comecei a estudar a doutrina espírita, ela falou para mim assim, as pessoas de idade às vezes já têm a sabedoria da vida, né? Ela era espírita, ela falou: olha, minha filha, prepare-se, porque você está começando a estudar a doutrina espírita e daqui para frente, quanto mais você aprofundar, você prepare-se, porque você vai ter muitas dificuldades. Não pense que vai ficar tudo certinho. Ao contrário, agora que vai começar a surgir os grandes desafios na sua vida. Eu, naquela época que eu estava começando, não entendia nada, né? Sério, sabe? Mas depois, com o passar do tempo, eu entendi o que Dona Nininha estava me falando, viu? E isso que você falou mesmo, sabe? Parece que ela falou que a doutrina espírita nos prepara para a gente enfrentar as dificuldades da vida. É interessante isso. Exatamente. Aproveitando sua fala, Marli, eu acho que quando você fala a doutrina nos prepara, porque na realidade, vamos dizer assim, quem não tem uma aproximação com esse conhecimento, né,
ah, não, eu saí, eu era espírita e deixei, ou, sei lá, não me interesso mais. O que vai acontecer, né, gente, futuramente? Ela vai ter que passar pelas situações, porque tem uma lei de progresso aí que nos impulsiona de qualquer forma. A diferença é que nós estamos nos preparando, Exatamente. né? Então, de uma forma ou de outra, eu penso assim, não tem muito para onde correr, né? Vamos dizer assim, não tem como você fugir daquilo tudo que a gente precisa testemunhar, não é? Então, que seja com conhecimento, com esclarecimento, porque Sim, vai porque ser daí, melhor para nós. não é? Que daí a gente escolhe o melhor caminho, Tem né? condição de saber Sim. definir, né? Uhum. Eu vou falar sobre isso. A gente vai aprendendo a escolher o caminho estreito, porque parece que é estreito, mas é o melhor caminho. A gente vai, né, comentar sobre isso aí. Então, bora lá. Aí ele fala, né? Eu vim falar com essas senhoras na maior intimidade possível. Enganai-vos, licto, murmurou Simeão humildemente, com humildade. De fato, a esposa do senador Lentulus passou por essas paragens. Todavia, apenas pela circunstância de se fazer acompanhar por uma de minhas sobrinhas netas, deu-me a honra de repousar nesta casa algumas horas. Mas deve saber onde se encontram neste momento. Não posso dizê-lo. Olha a resposta, gente. Não posso dizê-lo. Eu sei. Eu sei onde elas estão, mas eu não vou te dizer. Coragem, né? Ignoras, porventura? Sempre entendi, replicou o ancião, que devo ignorar todas as coisas que venham a ser conhecidas para o mal de meus semelhantes. Isso é outra coisa, redarguiu Sulpício encolerizado, como um mentiroso de que se descobrissem os pensamentos mais secretos. Quer dizer, então, que me ocultas o paradeiro dessas mulheres por simples capricho de tua velhice caduca? Não é isso. Conhecendo que no mundo somos todos irmãos, sinto-me no dever de amparar os mais fracos contra a perversidade dos mais fortes. Dever, né? Coragem, consciência. Então, gente, ele está sabendo que ele vai morrer. Primeiro que ele pergunta para Jesus. Jesus confirma, vai chegar o momento do teu sacrifício. Ele está aí uma noite antes, ou um dia antes daqui, ele estava fazendo uma palestra na frente da casa dele, onde as pessoas se reuniam, e alguém, não sei, acho que foi a aula da Simone, né, Simone? Alguém disse assim, fiquem alertas, né? Vigiai e orai, porque eu estou sentindo. Então, olha só, ele sabe o que vai acontecer com ele. Então, ele está firme na posição dele. Olha, acho que ele foi intuído, né? Porque ele tem, na cerimônia da cruz, ele viu uma claridade, né? Acima, na cruz, Um então ali falou, ele um falou e teve ele foi. total noção, né? De que era esse Exatamente. momento que ele vai passar, né? Sim, exatamente. E a gente vai ver aqui, ao longo do livro, que não é uma coisa muito rápida, né? Demora, o cara fica demorando horas aí, rodeando a casa dele para ver se ele fala. Então, bora lá. Consciência, né? Dever. Consciência e conveniência, ó. O que eu sou consciente de fazer, o que e o que me convém. Vocês estão conseguindo ler a tela? Sim. As boas resoluções nem sempre são as mais fáceis. E as atitudes corretas nem sempre são as mais agradáveis. A trilha do acerto exige muito mais normas do esforço maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos. Nos mínimos atos, nas mínimas resoluções e negócios que você faça, busque em primeiro lugar a substância pós-mortem de que se reveste. O que eu vou, quando eu falo pós-mortem, eu não, né? É Chico, se não me engano, esse recado para a gente. Busque em primeiro lugar o que vai te trazer
como bem, como virtude para o seu espírito, mesmo que você morra, nas suas atitudes do dia a dia. Você, por exemplo, sabe aquelas coisas, né? As traças não levam, lembra desse ditado? O ferrugem não corrói. Estude e aprenda as coisas e levem coisas que as traças não corroem. O ferrugem não corrói. Deu para entender? Então, adquira, eu acho que isso está no Evangelho, né, Simone? Eu acho que sim. Então, adquira estudos, adquira virtudes. Esse que ele está dizendo, né? Primeiro, busque a substância pós-mortem. Eu vou levar esse ensinamento para todo sempre no meu espírito. É isso que ele está falando, certo? Pois sem ela, seu tentame será superficial e sem consequências produtivas para o seu espírito. Todos nós carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano, mesmo que surja para muitos com outros nomes, como ciências psicológicas. Estou estudando ciências psicológicas, mas elas têm uns conteúdos que me trazem e que eu vou levar para o meu pós-morte, certo? Sob semelhante orientação, não nos será possível manter a ambiguidade de atitudes. Eu estudo uma coisa, mas eu faço outra. Então, quanto mais a gente estuda, mais responsabilidade em cada ambiente, em cada hora. Para cada um de nós existe a conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo e a porta mais adequada. O que eu estou querendo dizer com isso? O Simeão está nessa provação aqui, nesse século aqui, foi 33, né? Não estou lembrando a data muito bem. 33. 33, né? Uhum. Então, ele está nessa provação aqui, e assim, gente, não tem dois caminhos. Não tem. É um só. Ou ele morre, ou ele morre. Porque se ele entregar a sobrinha, ele não vai ter paz. Então, quanto mais estuda, quanto mais maduro o espírito, né? Conduta mais reta, visão mais ampla, mais abrangente, uma visão mais alta. E não é a visão do terra a terra. Certo? E aí, Simeão escolhe a porta mais adequada. Não, entre mim e a minha sobrinha e a Lívia, sou eu que vou. Atingido esse nível de entendimento, né, no estudo, não nos é mais lícito a menor iniciativa que imponha distinção indevida ou segregação. Por quê? A noção de justiça nos regerá o comportamento apontando-nos o dever para com todos na edificação da harmonia comum. Estabelecidos por nós, em nós mesmos, os limites de consciência e conveniência. Aprendemos, então, o que é felicidade. Não é muito bacana isso, gente? O que me convém e o que eu devo fazer. Eu vou fugir da prova ou é só... Por isso que quando eu falo, às vezes, aqui na nossa aula, né, eu digo, gente, não tem dois caminhos, só tem um caminho. Uma pergunta. Pode falar. Simeão, ele poderia ter dito, eu não sei para onde foram, não é mesmo? Sim. Ou mentir e escolher um destino qualquer para desviar a rota do Taquínio, né? Sulpício, é. É do Sulpício. Mas ele conscientemente, ele fala umas verdades pro... Sim, você vai ver ainda, Marta, ainda tem mais verdade aqui que ele vai falar. Sim, então assim, é isso que eu te pergunto. O que levou ele a tomar essa atitude? Ele é um espírito muito valoroso, né? De muita moral. E ele chegou perto de Jesus, ouviu as histórias,
aprendeu também com ele diretamente, foi tocado magneticamente por ele, viu Jesus que não mexeu uma palha enquanto estava sendo julgado, crucificado, vilipendiado. Não fez nada em sua defesa, nada. Ele viu, ele acompanhou tudo isso, ele foi no caminho do Gólgota, ele viu a crucificação, ele viu tudo. Sim, eu sei. Mas Tá. quer dizer que o objetivo maior que estou vendo nele é ele falar essas verdades pro. Sim, a gente também vai ver que ele vai falar mais verdades e, assim, não nos esqueçamos que essa era a prova dele. Então, ele tem que dar testemunho de coragem, testemunho de resignação, de submissão às leis do Pai. Para quem? Para todo aquele grupo que ia estudar na casa dele nos finais de tarde. Entende, Marta? Entendi. Ele ter coragem de enfrentar aqueles que... pessoas tipo o Lictor, né? Sim. Que se acham superiores e donos das Sim. pessoas que podem fazer o que bem entendem. Exato. Ele tem que mostrar essa lição, tanto para o Lictor, né? E ele tem que mostrar essa prova de coragem também para os outros que o acompanham. Quantos eram? Não sei, mas lembra que reunia todo final de tarde, à porta da casa dele, lá ele colocou uma cruz imensa, e eles conversavam, e ele falava de Jesus. Então, a prova dele era essa. Então, né? Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre essas coisas aí. Onde que eu estou mesmo, gente? Ah, tá. Tá, entendi, ó. Sinto-me, ele fala, né, ó, Marta, sinto-me no dever de amparar os mais fracos. E ele era o mais, fisicamente ele era o mais frágil, né? Mas moralmente não. Não é isso. Conhecendo que no mundo somos todos irmãos, sinto... Ah, não, desculpa. Mas, agora a voz do Sulpício, tá, gente? Mas eu não as procuro para fazer mal algum e chamo-te a atenção para essas insinuações insultuosas que merecem a punição da justiça. Olha o que ele vai falar. Lictor revidou bravamente, né? Simeão, com grande serenidade, se podeis enganar os homens, não enganais a Deus com os vossos sentimentos inconfessáveis e impuros. Recua, está falando. Sei dos propósitos que vos trazem a esses sítios e lamento a vossa impulsividade criminosa. Vossa consciência está obscurecida por pensamentos delituosos e impuros. Mas, olha aqui, Marta, o recado para ele. Por isso que ele tem que ser corajoso nas suas posições. Mas, Sulpício, todo momento é um ensejo de redenção que Deus nos concede na sua infinita bondade. Sulpício, recua dessa sua ideia. Recua desse seu vício. Torne-se pessoa melhor. Exato. Olha o recado aqui de Simeão, direto para Sulpício. Ele tem que se posicionar, Marta. Ele precisa se posicionar. Ele sabe do instinto de Simeão. Ó, ele diz assim, voltai atrás na insídia, na tocaia, né? Que vos trouxe, e ide para outros caminhos, porque assim como o homem deve salvar-se pelo bem que pratica, pode também morrer pelo fogo devastador das paixões que o arrastam aos crimes mais hediondos. Ó, morrer dominado pela paixão. A pessoa não é mais dona dos seus sentimentos, não é mais dona de si, ela está tão movida pela paixão que a paixão é que a doma. E outra coisa que ele diz assim, ó,
Sulpício, volta para trás nessa tua ideia esdrúxula aí, nessa tua ideia criminosa. É uma dica que Simeão está dando, né? Para o teu próprio bem. Volta, recua. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. E a gente falando aqui no capítulo, a gente sabe, Sulpício vai morrer nesse episódio mesmo aqui da crucificação de Simeão, né? Não é crucificação, né? Da tortura de Simeão, Sulpício vai morrer. Então ele está dizendo, volta para trás. Pode falar, Simone. Não, eu só ia comentar aqui, porque o interesse do Sulpício era justamente pela sobrinha dele, né? Pela Ana, né? Então, também, ele, certo, ficou imaginando o que esse homem não ia fazer com a moça, se ele encontrasse a moça. Ele sabe né? o que ele está fazendo. Né? Então, Sim, quer dizer, imagine só, ele também em defesa dela, né? Então, ele posicionou em defesa ali para que o mal não acontecesse, para que até o processo obsessivo não desse vazão ali, né? Sim, e das três, né, Simone? Porque a gente nunca sabe que um grupamento de soldados grosseiros vai fazer, é só a minha sobrinha? Não, provavelmente as três iam sofrer ali. Deus me livre, né? Não dá nem para a gente imaginar, né? Fica até o que poderia, né, acontecer. Sim. E ele, idoso, né? Como diz o vulgo popular, macaco velho. As mulheres falaram, olha, estão atrás da gente. Bora lá. Velho e... Ah, sim, eu tenho uma coisa para falar das paixões aqui, porque, né? É um dos problemas aqui do Sulpício e de muitos de nós. O Espiritismo nos ensina que todas as paixões têm como princípio originário uma necessidade ou um sentimento que foi colocado em nosso âmago com a finalidade de nos estimular ao trabalho e à conquista da felicidade, beleza? Bacana isso, né? Então, a gente tem um sentimento, né, uma necessidade que faz com que nós trabalhemos para que nós fiquemos felizes. Deus tornou-nos sensíveis ao prazer. Isso que eu estou lendo, gente, é As Leis Morais, Rodolfo Caligares, tá? Deus tornou-nos sensíveis ao prazer para que cada um de nós, buscando-o, cultivasse o amor para si e, em outra etapa, ser capaz de estender esse amor aos semelhantes. Ó, interessante, né? Deus sabe que, sem experimentarmos antes o quanto é bom o amor que nos devotamos e ao qual tudo sacrificamos, jamais chegaríamos ao extremo oposto de sacrificarmos-nos por amor a outrem. Não é uma lição bacana aqui, ó? Então, a gente pode colocar isso aqui, porque a gente está aqui no Sulpício com essa paixão na área do sexo. Mas tem muitas outras, né? Tem outras tantas necessidades aí. E como a gente busca alguma coisa que a gente quer e a gente se sacrifica para isso, amanhã, eu digo assim, né? Depois de muito aprendizado, de várias encarnações, nós vamos ser capazes de buscar esse amor pelo outro, igual Jesus fez aqui conosco, né? Nisso, como em todo aprendizado, o homem começa causando a si e ao próximo mais prejuízos que benefícios, certo? Porque a gente é de um planeta que ainda está mais para o primitivo do que para o avançado. Então, nós somos iniciantes. E aí, se a gente tem uma necessidade, eu fico buscando essa necessidade assim, muitas vezes. Porque eu quero o prazer, muitas vezes, né? Viagens, a pessoa que gosta de comer muito e acaba perdendo aí o discernimento e fica um glutão. Então, olha só. Nisso, como em todo aprendizado, o homem começa causando ao si e ao próximo prejuízos, mais prejuízos que benefícios.
em sua enorme ignorância, porque somos todos ainda iniciantes e aprendizes, não sabe distinguir uso de abuso, ó. Na minha necessidade, por exemplo, por comida, tudo tem um equilíbrio. Eu uso, eu como, mas eu também posso fazer abuso disso, porque comer me dá prazer, me dá bem-estar. E daí eu como muito. Então, olha só, o homem não sabe distinguir uso de abuso e exagera nas suas necessidades, exagera nos seus sentimentos, e no excesso, esses se transformam em paixões, provocando perturbações danosas no psiquismo e no organismo. E aí a gente fica viciado naquela paixão que acaba nos dominando. Então, é necessário que nós aprendamos a respeitar as leis da vida para que elas não se voltem contra nós, compelindo-nos a penosos processos de reequilíbrio. Leis morais, Rodolfo Caligares, capítulo As Paixões. Alguém quer falar alguma coisa? Então, olha só. Você busca uma felicidade e, às vezes, a gente não sabe dar o limite, né, da coisa. Então, tudo um caminho do meio ali entre o uso e o abuso. E a gente tem que aprender esse equilíbrio aí em vários fatores de nossas vidas, né? Bom, vamos lá. Velho infame! Exclamou Sulpício Tarquínios, rubro de cólera, enquanto os soldados observavam admirados a serena coragem do valoroso ancião da Samaria. Bem me disseram teus vizinhos ao me informarem a teu respeito que és o maior feiticeiro dessas paragens. Adivinho maldito, ó, confessando aqui. Como ousas afrontar deste modo os mandatários do império quando te posso pulverizar com uma simples palavra? Com que direito escarneces do poder? Com o direito das verdades de Deus, que nos mandam amar o próximo como a nós mesmos. Se sois prepostos de um império que outra lei não possui, além da violência impiedosa na execução de todos os crimes, sinto que estou subordinado a um poder mais soberano que o vosso, cheio de misericórdia e bondade. Esse poder e esse império são de Deus, cuja justiça misericordiosa está acima dos homens e das nações. Compreendendo-lhe a coragem e a energia moral inquebrantáveis, o lictor, embora trêmulo de ódio, revidou em tom fingido. Está bem, mas eu não vim aqui para conhecer as tuas bruxarias e o teu fanatismo religioso. De uma vez por todas, queres ou não prestar-me as informações precisas acerca das tuas hóspedes? Não posso. Me replicou Simeão, corajosamente, minha palavra é uma só. Então prendei-o, disse dirigindo-se aos seus auxiliares, pálido de cólera, ao se ver derrotado naquele duelo de palavras. O velho cristão da Samaria foi submetido aos primeiros vexames por parte dos soldados, entregando-se, porém, sem a mínima resistência, como Jesus. Igualzinho Jesus. Aos primeiros golpes, e olha só, né, gente? Vamos dar um destaque aqui no local da Samaria. A Samaria não era o lugar dos judeus, assim, como é que eu vou falar? Os judeus ortodoxos não aceitavam os samaritanos, porque lá era um povo que se misturou com os assírios, era um povo que não deveria ser... não se deve segui-los, não se deve... E eles tinham conflitos entre eles, os judeus, né? Da Samaria com os judeus de Judá, um conflito terrível. Os samaritanos não prestavam para nada. Então, vamos lá. O velho cristão da Samaria foi submetido aos primeiros vexames. Aos primeiros golpes de espada, exclamou Sulpício sarcasticamente. Então, onde se encontram as forças do teu Deus que não te defende? Seu império é assim tão precário? Por
Por que não te socorrem os poderes celestiais, eliminando-nos com a morte em teu benefício? Olha, mal sabe ele que vai morrer daqui a pouco também. Né? Ó. Uma gargalhada geral seguiu-se a estas palavras partidas dos soldados que acompanhavam gostosamente os ímpetos criminosos do seu chefe. Simeão, todavia, tinha as energias preparadas para o testemunho da sua fé ardente e sincera. De mãos amarradas, pôde ainda revidar com a serenidade habitual. Lictor, ainda que eu fosse um homem poderoso como teu César, nunca ergueria a voz para ordenar a morte de quem quer que fosse a face da terra. Sou dos que negam o próprio direito da chamada legítima defesa, porque está escrito na lei, não matarás. Olha, gente, a coragem desse samaritano, desse idoso. Nem pelo direito de defesa eu vou matar alguém. É isso que ele está dizendo. Tem nenhuma cláusula que autorize um homem a eliminar o seu irmão nessa ou naquela circunstância, nem como defesa eu não vou matar ninguém. Simeão está falando. E no cadê? Em toda a nossa defesa neste mundo está em Deus, porque só Ele é o Criador de toda a vida e somente Ele pode pôr e dispor dos nossos destinos. No Livro dos Espíritos, gente, na parte 3, na questão 748, tem a lei da destruição. Ele pergunta assim, né? Deus perdoa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade o pode perdoar, mas se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra a do agressor, é o que devemos fazer. Não confundir as leis de Deus com a dos homens, né? O certo é não nos tornarmos agressor. É claro que fala aqui, né, que tudo depende, né, da necessidade. Mas o ideal é o que o Simeão está fazendo. Olha, nem em legítima defesa eu não mataria ninguém. Que foi Jesus fez, né? Jesus se entregou. Jesus podia pulverizar, assim, ó, com um piscar de olhos, sumir toda aquela situação, o contexto no qual ele estava inserido. Ele não fez nada. Estava escrito, né? Ele se entregou como um cordeiro. Simeão, corajosamente, está fazendo a mesma coisa. Sulpício experimentou o apogeu do seu ódio em face daquela coragem indomável e esclarecida, e, avançando para um dos seus prepostos, exclamou, enraivecido, Mércio, toma a tua conta esse velho imbecil e feiticeiro, guarda-o com atenção e não te descuides. Caso tente fugir, mete-lhe o chanfalho, a espada velha sem corte. O venerável ancião, consciente de que atravessava as suas horas supremas, encarou o agressor com heróica humildade. Quanto tempo, gente, está passando isso aqui já? Eu fico me perguntando. Se fosse um espírito menos corajoso, já tinha dito assim, ó, elas foram embora para tal lugar, ou ó, elas estão aqui. Porque, como diz o outro, o Sulpício não chegou matando, ele está cozinhando o ancião. Sulpício e os companheiros invadiram-lhe a casa e o quintal, expulsando-lhe uma velha serva, palavrões e pedradas. No seu quarto encontraram as anotações evangélicas e os pergaminhos amarelecidos, além de pequenas lembranças que guardava em memória dos seus afetos mais queridos. Todos os objetos de suas recordações mais sagradas foram trazidos à sua presença e foram quebrados sem piedade. Perante seus olhos serenos e bons, dilaceraram-se túnicas e papiros antigos entre sarcasmos e ironias. Terminada a devassa inquirição, o Lictor, tá vendo? É uma tortura isso, é uma inquirição. O Lictor, de mãos nas costas, examinando intimamente a melhor maneira de arrancar-lhe a desejada confissão sobre o paradeiro de suas vítimas, andou pelas adjacências mais de 2 horas.
voltando à mesma sala onde o interpelou novamente. Simeão disse com interesse: satisfaz um dos meus desejos e te darei a liberdade. A troco de quê, né, gente? A liberdade dele. Por esse preço, toda a liberdade me seria penosa. Deve preferir-se a morte a conciliar com o mal, respondeu o ancião com a mesma coragem. Sulpício Tarquínios trincou os dentes de fúria ao mesmo tempo que gritava possesso. Miserável, saberei arrancar-te a confissão necessária. Então, gente, não foi uma coisa pontual, né? Porque ele ficou sendo ali torturado psicologicamente também, né? Vou te matar, vou te matar. Tá. Isso dizendo, encarou fixamente o enorme cruzeiro que se levantava a poucos metros da porta e, como se houvesse escolhido o melhor instrumento de martírio para arrancar-lhe a revelação desejada, dirigiu-se aos soldados em voz soturna. Amarremo-lo à cruz como o mestre das suas feitiçarias. Recordando-se dos grandes momentos do Calvário, o ancião deixou-se levar sem nenhuma relutância, agradecendo intimamente a Jesus pelo seu aviso providencial. Simeão, vai chegar a hora que você vai testemunhar aí em sacrifício. Mas não é agora. Mas agora é agora. Cadê? Há tempo de salvar das mãos do inimigo aquelas que considerava como filhas muito amadas. Então, ó, eu já falei, né? Simeão lembra da sua missão, né? E, seguindo o exemplo do mestre que ele acompanhou de perto, ele está fazendo de modo igual. Num ápice, os soldados o amarraram à base do pesado madeiro, sem que a vítima demonstrasse um único gesto de resistência. Avizinhava-se o crepúsculo, lembra que os amigos dele, os alunos, iam para lá no final da tarde para eles fazerem o estudo e o aprendizado das obras do mestre? Avizinhava-se o crepúsculo, e Simeão recordou que horas antes sofreu o Senhor com mais intensidade. Jesus faleceu lá pelas 3 horas da tarde, né? Em prece ardente, suplicou ao Pai Celestial ânimo e resignação para o angustioso transe. Lembrou-se dos filhos ausentes, rogando a Jesus que os acolhesse no manto de sua infinita misericórdia. Foi nesse ínterim que, amarrado à base da cruz pelos braços, pelo tronco e pelas pernas, viu que aproximavam alguns dos companheiros das suas preces habituais para as reuniões do crepúsculo, os quais foram logo detidos pelos soldados e pelo chefe implacável. Inquiridos quanto ao ancião se ali se encontrava, com o dorso seminu para os tormentos do açoite, todos, sem exceção de um só, alegaram não conhecê-lo. Gente, Jesus falou para ele, né? Simeão, mostra para as minhas ovelhas o seu sacrifício. Mostra a sua coragem para as minhas ovelhas. São para esses aqui. Todos, sem exceção, não conheço esse não. Não conheço esse velho Simeão, não. É a mesma história de Pedro, né? Pedro, conhece esse daí? Não conheço. Agora todos, ó. Negação. Negaram. E interessante, acho que a gente falar, né, que alguém podia ter dito, né, eu conheço esse aí. Porque ia dar um salto também como prova e evolução. Dá para entender? Porque eles aqui, ó, são fracos. Os alunos, né, são fracos. Mas se tivesse um aqui com força suficiente a dizer, não, eu conheço esse senhor, ele é muito bom. Ele é meu amigo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Será que hoje, se nós estivéssemos nessa situação, teríamos coragem
Com certeza que você acha, né? Não, sim, com certeza. Porque nós somos Imagina, nesse século aqui, Simeão, ó, muito, muito mais forte. Eu digo fracos em relação ao momento deles, ao espírito deles e às provações. Porque, por exemplo, Pilatos, só tem um caminho que eu digo, né? Pilatos, ó, cuida de libertar Jesus, essa é a sua missão, essa é a sua provação. Mas eu sei que todas as provações que todos nós vivemos estão de acordo com o nosso nível moral. Não tem aquela história? Como é aquele ditado? Sim, eu Como é? sei. Mas eu digo assim, se estivéssemos nessa situação e o cara perguntasse, você conhece? O que nós iríamos responder? Então, o que nós iríamos responder? Porque, na verdade, essa prova aqui é uma prova difícil. Só que não vamos esquecer, Marta, que também nas nossas vidas atuais, nas nossas vidas presentes, a gente passa por provações difíceis. Não com a morte do corpo, mas às vezes com a morte de outras coisas. Porque nós temos a lei de preservação, né? Então, às vezes, Sim, queremos preservar a vida e, sim. às Olha vezes, só. cometemos atos de covardia. Sim, atos de covardia. Sim. Olha só. Tá. Essa prova talvez seja muito difícil para nós. Só que assim, estamos no tempo muito atrás, né? Estamos no século I. Então, vamos pensar aqui uma coisa, para a gente ter ideias do que seria a prova de coragem ou não. Às vezes a gente nem sabe o que é prova de coragem ou não, mas Simeão aqui eu coloco como prova de coragem. Chico está dizendo a todo momento que ele é corajoso. Como é o nome daquela criança que João Evangelista pegou para criar, gente? E quando ele tinha mais ou menos 4 anos, ele ficou no colo de Jesus e Jesus disse assim: deixem vir a mim as criancinhas. Ai, meu Deus. Esqueci o nome dele. Olha, eu queria fazer um comentário, não quero te interromper, mas enquanto você lembra aí, Pode falar. sabe o que eu acho, assim, a gente olhando para Simeão e olhando para as pessoas ali, né, os comportamentos, o Simeão, por já ter um esclarecimento, um amadurecimento, um espírito que já tem noção da vida futura, né? Noção de eternidade, que o corpo pode acabar o corpo, mas que ele tinha noção, né? Que eu vou para o reino de Deus, né? Eu vou para o reino que Jesus falava. Então, assim, aquilo para ele é como se aquilo ele já desenvolveu uma visão muito mais ampla de uma vida espiritual. Outros, né, que talvez menos, com menor evolução do que ele, ainda não estão muito mais apegados à matéria do que ele, por exemplo. Então, não conseguem, na hora, que talvez sejam nossos casos mesmo, né? Na hora que você tiver que testemunhar com a morte, a gente não tem absoluta certeza ali, na hora você tem medo, você entra em pânico, você faz qualquer coisa para se preservar, né? Sim. Eu acho que essa é a questão, um desprendimento da matéria e outros mais apegados à vida material. Por quê? Porque ele já era esclarecido, ele já tinha um entendimento, né? Sim, era de muita moral, né? Me lembrei. Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia era uma criancinha, Jesus colocou ele no colo e tal, muito inteligente, virou um bispo. Foi educado por João Evangelista, imagina um cabedal de conhecimento do Inácio de Antioquia. E aí ele foi preso, junto com outros. Eles foram levados, saíram de Éfeso, foram levados a Roma para serem devorados pelos leões, Marta. Tá. Aí, no meio do trajeto, ele chegam em Roma. Quando chega em Roma, ele olha a cidade e ele começa a lagrimar, ele fica muito feliz, né? E ele está apoiando todo mundo. Inácio de Antioquia, vamos lá, vamos com coragem.
nós somos cristãos, eles vão colocar a gente para nós sermos devorados pelos leões, mas nós vamos mostrar aí a fé de Jesus, a fé em Jesus. Tá. Chegou a Roma, quando ele olhou aquela cidade linda, ele começou a lagrimar e começou a rir. O soldado romano disse: velho estúpido, por que você está rindo? Você vai morrer? Aí ele vira e diz, Inácio de Antioquia, tá? Ele vira e diz, como Deus é bom, né? Se para vocês que são maus e perversos, Deus oferece tudo isso, que dirá para nós que vamos morrer em seu nome. E aí, o soldado ficou revoltado com ele. No dia do sacrifício, lá como é que chama aquilo? Não me lembro aquele arquibancada, como é que era? Coliseu. No dia da morte, os leões devoraram todos os cristãos, só sobrou quem? Nem chegaram perto de Inácio de Antioquia. E ele queria morrer em sacrifício pelo nome de Jesus. Daí, ele se ajoelha no chão e diz, chorando, e diz, Deus, por que eu sobrei? Por que só eu? E aí vem um anjo e ele escuta o anjo dizer assim, ó, Inácio, essa prova para você é muito fácil. Jesus disse que essa prova para você é muito fácil, você vai viver entre os homens, você vai viver porque você vai passar a prova da malícia, da calúnia, da maledicência, e você vai continuar a vida na Terra. Entende, Marta? Então, assim, entendeu? E ele foi considerado bruxo pelos próprios cristãos que acompanhavam as ideias dele. Ele era tido como um qualquer, assim, um charlatão que fez oferenda aos deuses romanos, por isso que ele não foi comido pelos leões. Então, ele disse, não, essa prova de sofrer aí com os leões para você não vale nada, você vai ficar entre os homens mesmo. Vocês lembram dessa história? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Só queria dar um exemplo assim, né? Prova de morte ou prova de, sei lá, prova de vida. E ficar entre os caluniadores, entre as pessoas que não te consideram nada. E que tudo que você faz é deturpado. E olha que Inácio de Antioquia era um espírito nobre, com moral boa, e que fazia coisas boas. Então, vamos lá. Cadê? Onde que eu estou, gente? Eu estou atrasada já aí para o próximo livro. Tá. Tá. Então, ó, eles negaram, né? Não, a gente não conhece esse homem, não. Mais que os ataques impiedosos do romano, semelhante ingratidão doeu-lhe fundo no espírito generoso e sincero, como se envenenado espinho lhe penetrasse o coração. Todavia, recompôs imediatamente suas energias espirituais e, contemplando o alto, murmurou baixinho numa prece ansiosa e ardente. Também vós, Senhor, foste abandonado. Éreis o Cordeiro de Deus, inocente e puro, sofreste as dores mais amargas, experimentando o fel das traições mais penosas. Não seja, pois, o vosso servo, mísero e pecador, que renegue os martírios purificadores do testemunho. Então, ele está vendo também, né, que doeu mais em Simeão ele ter sido negado pelos companheiros de estudo do que as próprias açoites e os próprios insultos que os soldados romanos faziam. A essa hora, já o recinto se encontrava repleto de pessoas que, de conformidade com as determinações de Sulpício, deveriam permanecer nos bancos grosseiros dispostos em semicírculo, de modo a assistirem à cena selvagem a título de repreensão para quantos viessem a desobedecer à justiça do império. Então, ele está falando aqui, bem-aventurados os aflitos. O desânimo
é uma falta. O fardo, ele é proporcional às forças, como a recompensa será para a resignação e a coragem. Será a terra um paraíso de delícias? Isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? Ó, o desânimo já é falta, é uma falta. E as nossas dificuldades, os nossos problemas, está proporcional às forças, né? É a história do Inácio de Antioquia. Não, essa prova é fácil para você, você vai viver no meio da calúnia e da maledicência. Então, bora lá. Cadê? Oi? É o primeiro soldado? Eu acho que é, né? O primeiro soldado, a ordem do chefe, iniciou o flagício, o crime. Todavia, na terceira vez que suas mãos brandiam as extremas tiras de couro, na execranda tortura, sem que o ancião deixasse escapar o mais ligeiro gemido, parou subitamente, exclamando para Tarquínios, em voz baixa e em tom discreto: Senhor Lictor, do alto do madeiro há uma luz que paralisa meus esforços. Proteção divina, gente. Olha aí a ideoplastia. Encolerizado, mandou o Sulpício que um novo elemento o substituísse. Mas o mesmo se repetiu com os seus algozes. Mandou vários, ó, tá no plural aqui. Ficou trocando os soldados. Vai, vai, vai. Todos falaram. Não? Eu vejo uma luz que me paralisa, tem uma luz aí que me paralisa. Então, ó, mas o mesmo se repetiu com todos os seus algozes, chamados ao trabalho sinistro. Foi então que, desesperado de ódio incompreensível, tomou Sulpício açoites, branindo-os ele mesmo, no corpo da vítima que se contorcia em sofrimentos angustiosos. Então, olha só. Simeão, banhado de suor e sangue, sentia o estalar dos ossos envelhecidos. Deixa eu falar um pouco sobre essa proteção divina, essa luz, né, que paralisa os esforços dos soldados, né, dos soldados. Na ideoplastia, o pensamento pode materializar-se. A gente já viu que pensamento é matéria, né, gente? Criando formas que, às vezes, têm longa duração de acordo com a persistência da onda do pensamento. Os poderes mentais são inerentes para encarnados e desencarnados. A gente pensa, e esse pensamento ele se materializa. É isso que ele está falando sobre ideoplastia. Então, ó, diante das energias ectoplásmicas exteriorizadas pelo médium, que no caso aqui pode ser o próprio Simeão que estava sendo torturado, ele pode estar liberando esse ectoplasma, que estão, ó, esse ectoplasma está a depender de quê? Da moralidade do médium, da vontade do médium, do estado emocional desse médium. Então, diante dessas energias ectoplásmicas, desse ectoplasma que é liberado pelo médium, há a organização da ideia, que se estabelece entre o magnetizador e o magnetizado. Então, formou aquela imagem ali, pelo nosso pensamento, certo? O magnetizador, então, sugere ao magnetizado, no caso, os soldados. O magnetizador pode ser um espírito de luz que estava ali no momento da tortura de Simeão. Sugere aos soldados, né, a existência de determinada imagem. E o magnetizado, no caso, os soldados, governado pelo toque do espírito superior, que é o magnetizador, concentrará os seus raios mentais na forma e na ideoplastia indicada. E ele vai contemplar o desenho estabelecido nas suas menores particularidades. Então, os soldados passaram a contemplar essa luz que os impedia dos açoites. Não sei se deu para entender, gente. Deu para entender? Isso está em Mecanismo da Mediunidade, ó, capítulo 19. Então, é assim, ó, vou ver se eu vou agora ser mais explícita.
Agora é meu, dito meu, tá? Escrito. Então, os soldados viram aquela manifestação espiritual sob a forma de luz, certo? Provavelmente, essa forma de luz, essa ideia, ela veio do ectoplasma de Simeão. Por quê? Simeão era um espírito forte. E ele estava sendo torturado, já estava, né, tinha moral elevada. Então, o ectoplasma muito adequado, certo? Tinha coragem. E esses fluidos que saíam de Simeão desses fluidos foram feitos imagens. Essas imagens ou eram do próprio Simeão, porque ele tinha muita moralidade, ou eram de um espírito superior que estava acompanhando ali a tortura. E aí fizeram essas imagens, certo? E essas imagens, esse fluido que veio do ectoplasma do Simeão, ele interferiu com o fluido do soldado, e o soldado grosseiro conseguiu identificar a luz. Certo? Então, ó, com o ectoplasma do médium se formam as visões, que pode ser do próprio médium ou do espírito superior. Também podemos ter ideoplastia no sentido inverso, né? Desagradável. Por exemplo, levando às alucinações de alguns médios, né? De alguns sensitivos, e pode alterar o seu psiquismo. Mas vamos falar daqui, do livro. O Lictor, né? Porque lembra? Ele mandou vários algozes. E aí ele mesmo pegou o chicote. Então, o Lictor, pelo grau de escuridão, de ira que ele estava, ele não conseguiu fazer a combinação com esses fluidos elevados, e assim ele não iria ver a luz. Seu grau de ira estava muito mais grave, além dos outros soldados. Pois os outros não estavam envolvidos na vontade de satisfazer uma paixão, eles apenas estavam seguindo ordens. Certo? Então, bora lá. Deu para entender, gente? Sim, Ali, deu sim. Ai, Ficou que bem bom. claro. Beleza. Estou acabando, gente. Cadê? Simeão banhado, eu já falei isso, né? Acho que é aí mesmo. Ah, é? Simeão, banhado de suor e sangue, sentia o estalar dos ossos. Seus lábios murmuravam preces fervorosas, apelos a Jesus para que os tormentos não se prolongassem ao infinito. Todos os presentes, não obstante o terror que os levava à deserção para com o velho discípulo de Jesus, viam-lhe com lágrimas os inomináveis padecimentos. Eles amavam, né? Eles estavam sofrendo. Em dado instante, a fronte pendeu, prenunciando o fim de toda a resistência orgânica em face do martírio. Sulpício Tarquínios parou, então, por um minuto, a sua obra nefanda e aproximou-se do ancião. Falou-lhe ao ouvido, com ansiedade, confessas agora? Onde elas estão? Mas o velho samaritano, temperado nas lutas terrestres por mais de 70 anos, exclamou, exausto, o cristão deve morrer com Jesus pelo bem e pela verdade. Morre então, miserável, gritou Sulpício em voz estentórica e, tomando-a da espada, enterrou-lhe a lâmina no peito deprimido. Viu-se o sangue jorrar em borbotões vermelhos e abundantes. Nessa hora, cansado do martírio, o ancião viu o ato supremo que poria termo aos seus padecimentos. Experimentou a sensação de um instrumento estranho que lhe abria o peito dolorido, sufocado por mortal angústia, desculpa. Num relance, porém, lobrigou duas mãos de... Olha, já está passando para o plano espiritual. Lobrigou duas mãos de neve translúcidas, que pareciam alisar-lhe carinhosamente os cabelos embranquecidos. Então, o que a gente tem que trazer aqui de importante sobre esse capítulo, né? A parte mais significativa é a postura moral de Simeão, sendo samaritano, que defende acima da própria vida a fé em Jesus, levando o quê? Levando o ensino de Jesus adiante, atravessando com bravura a prova do sacrifício. A postura do Simeão
ela é de elevada moral, né? Ela é tão elevada moral que ele não é a favor nem da morte do outro, mesmo em legítima defesa. E igualzinho ao mestre, semelhante ao mestre, ele se deixou conduzir sem reação nenhuma. Gente, desculpe aí os minutinhos que eu gastei aí para essa primeira parte da aula. Mas até